Muito bem. Mais uma vez, privilégio de estarmos diante da palavra do Senhor. Mais uma vez, Deus está me dando o privilégio de estar aqui junto aos amados irmãos. E desde segunda-feira até hoje, nós temos falado coisas lindas, boas, e houve também algumas confrontações, onde nós temos sido confrontados pela palavra de Deus. Agora, para nós avaliarmos aquilo que tem sido falado de segunda até hoje, deixe eu relembrar vocês algumas coisas que nós havíamos abordado desde o início. Lembra que nós havíamos feito um teste sobre nosso amor para com Deus, onde você havia lhe dado uma nota. Lembra que 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, fala claramente que o amor é paciente. E lembra que nós colocamos diante de nós um julgamento de nós mesmos, sabendo que a Bíblia fala, não julgueis, para que não sejam julgados. Hipócrita, tira a trave do teu olho. Assim, você poderia ajudar seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Agora, o que nós queremos abordar desde segunda-feira até hoje é fazer uma autoavaliação da nossa própria vida, olhando dentro da palavra de Deus como um espelho para nós, onde nós podemos reparar como nós somos. E ao mesmo tempo nós podemos ver a imagem de Cristo. E vendo a imagem de Cristo, Ele deseja que cada um de nós seja conforme a sua imagem. Então nós havíamos avaliado alguns pensamentos sobre o plano de Deus, o programa dele, o processo dele, o propósito dele, e também nós entendemos que tem problema. O problema é nosso eu. O problema é nosso pecado. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o poder do pecado em nossa vida, devido ao fato que Ele deu para nós 3 recursos divinos. A sua palavra, ela é fiel. Ela é verdadeira. Ela é suficiente. Ela nos anima. Ela nos confronta. Ela nos instrui. Então nós entendemos que o recurso divino, a palavra de Deus, facilita eu poder me avaliar diante de uma norma divina que é a palavra de Deus. Essa palavra vai educar a minha consciência de tal maneira que ela seja sensível ao pecado. Ao mesmo tempo, nós abordamos que o Espírito Santo é necessário na sua vida, me capacita. Porque eu não tenho como obedecer a palavra de Deus se não fosse o Espírito Santo que habita em mim. Ele me capacita. E por esse motivo nós falamos que o Espírito Santo é necessário em nossa vida. E ao mesmo tempo nós entendemos que o Espírito Santo que é nem um satélite lá, e a palavra de Deus é um mapa, e o Bill é GPS. Então o satélite facilita para o GPS se identificar onde está no mapa. Então isso já facilita para eu saber o que eu tenho que corrigir na minha vida, para que eu possa chegar ao próximo passo do meu crescimento espiritual. E nós temos mais um recurso. Esse recurso é a oração, que é vital para a nossa vida. Onde eu posso me desabafar diante de Deus. Onde eu posso me colocar diante dEle, conversando com Ele sobre os meus problemas, as minhas alegrias, e eu posso pedir a orientação dEle. E ao mesmo tempo, então, Ele me orienta pelo Espírito Santo, que é necessário. Ele me orienta para eu poder manejar bem a palavra de Deus. Porque eu não quero ser uma vergonha diante de Deus. Eu quero saber como manejar essa palavra. E por esse motivo nós havíamos aprendido
que há 3 disciplinas para o crente. A primeira disciplina é vida devocional diária. Agora, minha pergunta para você hoje à noite, e a sua vida devocional? O que você tem lido? O que você tem estudado? O que você tem ouvido? O que você tem memorizado? Como você está meditando naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado? Qual tem sido a sua meditação durante este dia? E, além disso, uma vez que você está ouvindo e lendo, estudando, memorizando, meditando, você precisa praticar a palavra. Quando você pratica, você não se engana mais. Mas você não tem como praticar se você não está com vida devocional diária. Então, nós entendemos que a disciplina de vida devocional é necessária para a nossa própria vida. E também a parte de memorização, a segunda disciplina. Você deve memorizar pelo menos um verso cada semana. Esse verso você deve escolher de tal maneira que você identifica um problema na sua vida, você precisa identificar uma solução para aquele problema que foi identificado, e você então vai memorizar aquele trecho bíblico. Aquele trecho bíblico facilita você avaliar a sua pessoa diariamente, porque você memorizou um trecho bíblico que tem algo a ver sobre a sua necessidade. E nós entendemos que é claro que nós devemos fazer meditação. Agora, nós havíamos também visto outras coisas importantes. Nós entendemos, na primeira lição, nós compreendemos o que significa novo nascimento. Na segunda lição, nós havíamos visto que esse novo nascimento deu para nós ter um novo relacionamento com Deus. Esse novo relacionamento com Deus forneceu para nós um novo propósito. Aquele propósito me motiva para andar com Deus de tal maneira que eu seja conformado à imagem dele dia a dia. Agora, esse propósito significa que tem um novo crescimento espiritual todo dia. Todo dia você deve crescer com crescimento espiritual. Agora, isso fornece para o bio o seguinte: um novo nascimento, novo relacionamento, novo propósito, novo crescimento, mas fornece para mim um novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida facilita eu ser uma pessoa que possa transmitir a mensagem salvadora para as outras pessoas. E lembra que nós havíamos abordado também algumas palavras-chave. A palavra graça, aquilo que você não merece, mas você recebe. Misericórdia, você não recebe o que você merece. Nós abordamos também a palavra fé, fé ativa, ou seja, fé salvífica. Nós abordamos também a palavra confessar. Confessar significa que eu vou estar de acordo com Deus sobre o que me identifiquei na palavra de Deus. Aquele que não agrada a Deus, eu vou confessar a Ele, eu vou concordar com Ele e eu vou abandonar aquela prática. Então, quando nós chegamos na 7ª lição, eu vou dar instrução como você pode abandonar aquele pecado que cria problema na sua vida. Agora, eu já havia dito aos irmãos que meu problema maior, falta de paciência. Até hoje, eu luto com esse problema. Porém, o que facilita eu ser a solução para o problema de faltar paciência. Então, eu sou mais que vencedor em Cristo. Não que eu não tenha esse problema, eu tenho. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse problema, eu tenho uma solução para o problema. Então, nós entendemos que confessar, então, concordar com Deus e abandonar aquilo que não agrada a Ele. E depois, nós abordamos o significado de arrependimento genuíno, onde o bio, em vez de ele agradar a si mesmo, eu vou agradar a Deus.
E meu comportamento, meus pensamentos, minhas palavras demonstram que eu estou agradando a Deus em vez de me agradar. Isso se chama arrependimento genuíno. E depois nós abordamos a palavra crer. A palavra crer, duas doutrinas embutidas. A primeira, fé salvífica, fé ativa. E a segunda, arrependimento genuíno. Então, na quarta lição, nós havíamos feito um contraste entre dois caminhos. Nós entendemos que no livro de Isaías, ele fala claramente, meu caminho é mais alto do que seu caminho. Nós entendemos o seu pensamento, o pensamento dele, mais alto do que meu pensamento. Nós entendemos que a palavra dele não volta vazia. Nós entendemos que a palavra dele vai dar resultado. E nós abordamos a boca do homem e a boca de Deus. Nós abordamos o que significa teologia e psicologia. Psicologia, a boca do homem, caminho do homem. Teologia, a boca de Deus, caminho de Deus. Nós abordamos duas personagens no Antigo Testamento. Saul, que representa o homem que anda no caminho do homem. Nós abordamos a vida de Davi. Davi representa o homem que anda no caminho de Deus. Ele é perfeito, não foi perfeito. Mas ele tinha preocupação sobre seu caráter. E com essa preocupação que ele fez, confissão verdadeira, arrependimento genuíno. Ele caiu em si quando ele pecou contra seu Deus. E ele continuava andando no caminho de Deus. No livro de Atos, homem segundo o coração de Deus. Saul, homem segundo o coração do homem. Então nós fizemos esse contraste. Hoje à noite, nós vamos abordar a dinâmica bíblica de mudança, onde nós vamos ver justamente duas coisas interessantes. Primeiramente, nós vamos ver espiral descendente. E depois nós vamos ver outra coisa interessante que nós chamamos percurso ascendente. Mas para entender os dois, vamos então para a página 81 na sua apostila. Dinâmica bíblica para mudança. E novamente você percebe que nós temos uma chave aqui. E lembra que eu falei da chave do meu apartamento. Essa chave fornece para mim justamente um lugar para me deitar. Fornece para mim um lugar para tomar banho. Fornece para mim um lugar que eu possa estudar. Fornece para mim um ambiente agradável. Mas sem esse cartão, não tem como aproveitar. Sem essa chave, você não vai aproveitar bem essa lição. Então, a chave é o seguinte: não vos sobreveio a tentação que não fosse humana. Isso significa que todo homem é tentado. Todo homem é provado. Todo homem precisa enfrentar tribulações. Todo homem precisa enfrentar testes na sua vida. Ele fala, não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas, grifa, Deus é fiel. Se você fosse infiel, Ele permanece fiel. Nós podemos contar com Ele. Agora veja, Ele fala, não permitirás que sejais tentados ou testados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vira a página, uma janela em cima, grifa o seguinte: para lidar efetivamente com seus problemas atuais, você precisa reconhecer sua incapacidade em buscar o poder de Deus. Você é incapaz, mas uma vez você se coloca diante da palavra, uma vez que você está se submetendo à palavra, uma vez que você está obedecendo à palavra, com a ajuda e auxílio do Espírito Santo, capacita você a atingir
justamente as mudanças radicais que vêm através do poder de Deus. E nós temos alguns propósitos. Letra A, esclarecer as consequências que você enfrentará se seguir seus desejos naturais, em vez de seguir os padrões para a mudança traçados por Deus em sua palavra. E a sua palavra é nosso mapa. Então, nosso mapa facilita para eu saber justamente onde eu estou diante da palavra de Deus, diante da pessoa de Deus. Porque ela revela como eu sou. Mas, ao mesmo tempo, ela revela como eu devo ser. Ela revela a imagem de Deus para a nossa vida. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, nós podemos ver justamente a imagem de Deus na pessoa de Cristo Jesus. O Antigo Testamento facilita para você entender que o Antigo Testamento prepara o crente entender como a preparação do homem, ou seja, a preparação da vinda de Cristo. Os 4 evangelhos nos falam claramente que ele apareceu, a apresentação dele. O livro de Atos, deixa-me ver aqui. Esqueci a palavra. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu explicar para você. Propagação. Parabéns para o Bill. Lembrou a palavra, propagação. Então, a apresentação, propagação e as epístolas que fala para nós. Explicação da preparação, da apresentação, da proclamação e nós temos explicação daquilo. O livro de Apocalipse é a consumação de tudo. Então, quando estou olhando na palavra de Deus, eu estou vendo Jesus de Gênesis até Apocalipse. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo o Bill. Porque a Bíblia, ela é um mapa para o Bill. Então, ela me confronta de tal maneira que eu posso ver como eu sou. E, ao mesmo tempo, ela fornece para mim uma esperança, uma solução, como eu posso me mudar com a ajuda de Deus, através da orientação da palavra de Deus, para que a imagem de Deus seja vista na minha própria vida. Amém, aleluia, amém. Agora veja letra B. Ajudá-lo a identificar um problema específico ou uma dificuldade em sua vida com que Deus quer que você lide durante esse curso. Agora, meu desejo, até sábado à noite, que você possa, diante de Deus, dizer que agora eu identifiquei aquilo que impede a minha utilidade na mão de Deus de uma forma que complica na minha vida de realizar a vontade dEle. Lembra que eu falei para você o que foi algo que impediu que eu fosse mais usado por Deus, foi a falta de paciência. Mas eu pensei comigo, mas todo mundo de vez em quando falta paciência. Então não é tão mal faltar paciência. Mas é mal, porque cada vez que eu falto paciência, eu ofende a pessoa de Deus. E ele sendo ofendido, então eu quebrei justamente o meu relacionamento com ele. Porque eu pequei contra ele devido ao fato que eu faltei paciência. Então eu espero que durante essa semana até sábado, você pode chegar à conclusão. Aqui o problema-chave na minha vida que eu preciso mudar. E cada um de vocês tem problema. E alguns de vocês têm mais do que um problema. Mas eu estou pedindo a Deus que você possa identificar pelo menos um problema na sua vida. E uma vez que você faz isso aí, eu vou ajudar você a ver a solução para aquele problema. Letra C, apontar para a importância de ser um praticante da palavra de Deus. Agora, por que você deve ser praticante da palavra de Deus? Para não se enganar. E quem ouvinte somente se engana. Então, essa lição, tanto como a 6ª, 7ª, 8ª, vai facilitar
como uma base, como justamente um alicerce que facilita para você poder identificar problemas na sua vida, identificar que você precisa ser praticante da palavra de Deus, mas primeiramente, para praticar a palavra de Deus, você precisa identificar na sua vida aquilo que impede você andar do modo que agrada a Deus. E cada um de nós aqui nessa sala, incluindo a gente, incluindo você lá em cima, cada um de nós tem pelo menos um problema que impede a nossa utilidade diante de Deus. Letra D, encorajá-lo a estar sempre preparado para dar seus testemunhos de mudança bíblica no que diz a respeito da sua salvação e um novo foco de vida. Agora, na página 83, um irmão ou uma irmã se coloque em pé e leia a janela sem referência bíblica. O irmão ou irmã. Obrigado, irmã. Grifa mudança bíblica. Tem início com um novo, ou seja, nascimento espiritual e prossegue ao longo da sua vida. Ou seja, você entende, desculpe, até a morte, você deve ter justamente mudanças bíblicas na sua própria vida. Agora, veja algoritmo humano número 1 e grifa o seguinte. Princípio número 10. Se você desprazer ou rejeitar o caminho de Deus ou a sua verdade, seus problemas vão aumentar e se agravar. Então você entende, desculpe, se nós estamos rejeitando, desobedecendo a palavra, então você percebe que o problema que você identificou vai ficar pior ainda. Nós devemos abraçar a palavra de Deus e permitindo que o Espírito Santo facilite as mudanças na minha vida, porém eu preciso corresponder com ele. Agora, para nós tirarmos justamente um ensinamento sobre esse processo, sobre aquilo que eu estou abordando, vai para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, e nós vamos abordar um trecho bíblico que é bastante grande. Mas devido ao nosso tempo, eu não vou abordar todos os versículos desse capítulo 1, a partir do verso 20. Então eu mesmo vou fazer a leitura e veja o que fala no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens, por isso são indesculpáveis. Não tem ninguém aqui nessa sala hoje à noite que podia dizer que eu não tenho culpa nenhuma. Porque a própria Bíblia nos fala que a revelação geral da criação de Deus revela que nós somos indesculpáveis do nosso pecado. Agora nós, aqui nessa sala, nós não somente temos a revelação geral da criação, mas nós temos a revelação especial, ou seja, a própria palavra de Deus, que nos acusa do nosso pecado. A lei de Deus faz com que o pecador saiba que ele é pecador, que ele não agrada a Deus, que ele não tem como agradar a Deus, ele não tem como guardar a palavra de Deus na sua vida, porque ele não tem a capacidade de Deus, porque ele rejeitou a revelação de Deus, que é geral. Quando você fica lá fora vendo a beleza da natureza, você percebe que existe Deus. Mas a maioria dos homens rejeita. E por isso Deus fala tais homens, por isso indesculpáveis. Todo homem que nasce pecador.
Todo homem que nasce, nasce condenado. Todo homem que nasce tem uma revelação geral de Deus. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele forneceu justamente revelação especial na pessoa de Cristo sobre a terra. E depois, Ele havia dito para seus discípulos, se não for, o Espírito Santo não vem. O Consolador não vem. Esse Consolador vai facilitar você a entender as coisas que vêm no futuro. E por esse motivo, nós temos aqui em nossa mão a completa revelação de Deus. E nós somos pessoas indesculpáveis, porque Deus revela para nós a sua divina vontade. E cabe a nós entendermos a vontade dele e praticarmos ela. Agora veja ainda, no verso 21. Porquanto tenho conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Encontrando-se por sábios, tornaram-se loucos. Lembra que eu falei sobre 2 caminhos ontem? Saul, louco. Saul não foi um homem sábio. Ele recebeu a orientação de Deus. Ele recebeu a revelação de Deus. Samuel, ele havia falado claro. Ou seja, ele falou claro na língua hebraica, de tal maneira que Saul entendeu. Então, houve uma revelação para Saul, mas que ele escolheu o caminho dele. Davi, por sua vez, recebeu também justamente uma revelação de Deus e ele obedeceu. Ele foi homem com fé ativa, apesar de ser pecador, apesar de ele tivesse problemas, ele sabia como arrepender-se, ele sabia como confessar seu pecado, ele sabia como voltar no caminho de Deus. Então ele foi bem-sucedido, apesar do fato que ele havia pecado diversas vezes, e ele, na sua vida, ele sofreu as consequências do pecado. Muito bem, o homem que acha sábio, com seu entendimento, Deus chama-se de louco. Então, se você acha que você é sábio, devido a você mesmo, então Deus fala para você, você é louco. Quem que é sábio? Aquele que pratica a palavra de Deus. Muito bem, agora vamos ver mais um trecho bíblico aqui, no mesmo trecho, ou seja, no mesmo capítulo. Então, no verso 24, vamos ver como Deus tratou com essas pessoas que haviam rejeitado a revelação geral, essas pessoas que se acharam sábias, enquanto Deus chamou eles de loucos. No verso 24, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Então, Deus simplesmente entregou eles para o seu caminho. Ele não obrigou, ele convidou, ele se revelou pela a criação, uma revelação geral, mas eles recusaram. Então Deus falou, então bem, então eu vou os entregar. Agora novamente ele repete no verso 26, por causa disto os entregou Deus às paixões infames. Quando Deus repete algo, você deve prestar atenção. 2 vezes nós estamos vendo aqui, ele os entregou. No versículo 28, veja que fala, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então, ele deixou eles no seu caminho. Não foi o desejo de Deus, mas foi o desejo do homem. Porque o homem queria fazer do seu querer e não o querer de Deus. Agora, o pior, em verso 32, veja que fala, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passes de morte,
os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nos Estados Unidos, nós temos uma cidade linda, em volta dela, que nem Belo Horizonte, é lindo demais. Quando você fica olhando, quando o pôr do sol, a coisa linda, não é? E quando você fica vendo a beleza do nosso estado aqui em volta de Belo Horizonte, você percebe que existe um Deus. Não percebe? Então, São Francisco, nos Estados Unidos, que fica na costa leste, leste no oeste, então você percebe que é uma cidade linda. A natureza é linda. Mas nós temos homem lá louco. Esse homem louco são diversos. Porque lá eles podem andar na rua nu. Não é contra a lei você tirar toda a roupa e andar na rua lá. Só que a lei fala que você precisa ter toalha se você está andando sem roupa. Essa toalha não é para se cobrir. É para colocar num banco onde você vai sentar, para você não sujar o banco. Então não é coisa absurda. Agora, o pior, uma vez por ano, eles têm um desfile, ou seja, parada, né? Então, eles têm essa parada que todo mundo que quer participar fica andando de bicicleta, andando a pé, nu. Todo mundo. Eles estão andando nu desse jeito, mulher e homem. Agora, o pior, ao lado tem pessoas assistindo e dando palmas, gostando do que está vendo. Isso faz com que eu pense bem nesse trecho bíblico. Então, não somente que eles fazem coisa feia, mas eles aprovam aqueles que estão fazendo coisa feia. Isto é, nos Estados Unidos, primeiro mundo, um país que tem uma cidade daquele jeito. É uma plena vergonha diante de Deus. Muito bem, vamos voltar então para a nossa apostila. E vamos para a página 84. Na página 84, nós estamos vendo espiral descendente. Ou seja, desprezando ou rejeitando o caminho de Deus. A janela em cima, um irmão ou uma irmã se coloque de pé e leia essa janela sem referência bíblica. Se você, alguém, por favor. Obrigado, irmã. Grifo o seguinte: você seguirá em direção à derrota e perdição. Logo abaixo, você está vendo 3 palavras-chave aqui. A primeira palavra é coração. Está vendo essa palavra coração logo abaixo da janela? Grifo o seguinte: os problemas têm início no coração. Grifa também Mateus 15, 18 e 19. E vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 15, a partir do verso 18, que diz o seguinte, 15 e 18. Mas o que sai da boca vem do coração, isto que contamina o homem. Então, o problema não está no seu sentimento, o problema não está no seu comportamento, o problema está no coração da pessoa. Provérbios fala claramente, o que o homem pensa, ele é. O que ele pensa revela o quê? O homem interior. Jesus havia declarado que aquilo que contamina o homem, não as suas circunstâncias, não as outras pessoas, não os seus sentimentos, é o coração do homem. O coração do homem somente Deus conhece. A própria Bíblia fala que em Jeremias que nenhum homem conhece seu coração. Mas pela palavra de Deus sendo o espelho, eu posso conhecer algo do meu coração devido ao espelho. Por exemplo,
Eu sou careca. Então eu posso colocar a mão assim e eu percebo que eu sou careca. Mas até eu posso, ele também, né? Agora, eu posso mentir para mim mesmo e não tocar na cabeça dizendo para você, eu sou cabeludo. Você está gostando? Cabeludo. Mas logo que eu estou olhando no espelho, o que acontece? Eu sou careca. Não tem como evitar, né? Então, o homem, o que ele faz? Ele se engana, ele pensa que tudo em volta dele contamina ele. Mas o que contamina ele é justamente seu próprio coração. E para ele entender, ele precisa olhar para si mesmo no espelho de Deus, que é a própria palavra de Deus. Agora, veja logo mais na página 84 novamente, mais uma palavra-chave. Veja que fala que os problemas têm início no coração. Problemas do coração levam a atos em desacordo com a Bíblia. Romanos 1, 18 a 32, que nós havíamos já abordado. Então, notem que o coração contamina o homem, que leva atos em desacordo com a palavra de Deus. Agora, o psicólogo, ele trata no nível do sentimento, no nível de comportamento. O conselheiro bíblico, o discipulador, ele vai fazer uso da palavra de Deus. Lembra que, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura inspirada por Deus, útil. Faz uso para ensinar, faz uso para repreender, faz uso para corrigir, faz uso para treinar na justiça. Então, nós devemos entender que a própria palavra de Deus facilita tratar no nível do coração. Acrescenta também Hebreus 4:12 e vamos lá, Hebreus 4:12. Que diz assim, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir o que? Pensamentos e propósitos do coração. Pergunta, por que eu sou conselheiro bíblico? Pergunta, por que eu faço uso da palavra de Deus? Porque somente ela possa penetrar no nível do coração onde fica o problema do homem. Jesus fala, aquilo que vem da boca, ou seja, vem do coração, que sai da boca, contamina o homem. O que resolve o problema do homem é uma transformação do seu coração. Uma transformação do seu coração que liga uma renovação da sua mente para que ele possa pensar como Deus pensa, para que ele possa falar como ele fala, para que ele possa se comportar como Jesus se comportava aqui na terra. É possível, é necessário, somente isso que agrada a Deus. Agora veja, os problemas têm início no coração. Problemas do coração levam a atos em desacordo com a Bíblia. E notem logo depois, atos em desacordo com a Bíblia podem estar acompanhados por e com frequência levam sentimentos maus. Então você está notando comigo 3 níveis do problema: o coração, ação e sentimentos. O conselheiro do século, ele vai focalizar no sentimento do homem. Ele vai focalizar-se nas ações do homem. Mas precisa focalizar no coração do homem. O coração engana o homem é enganado pelo seu próprio coração. Mas a palavra, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra, ela sabe discernir o pensamento do homem. Ela sabe entender os propósitos do coração do homem. Por esse motivo, eu sou conselheiro bíblico. Por esse motivo, eu vejo que a palavra de Deus, a teologia, tem solução para o homem, enquanto a psicologia não tem nada para o homem. Porque a psicologia trata o comportamento e o sentimento.
A teologia trata o coração. E quando trata o coração, o comportamento muda. Enquanto trata o coração, até os sentimentos podem mudar. Porém, todavia, não tem lugar nenhum na palavra de Deus onde Deus manda que você deve mudar seus sentimentos. Mas a Bíblia manda que você deve mudar seu modo de pensar, do seu modo de falar, do seu modo de se comportar, no nível do coração. Mas no nível, não no nível de agir, mas no nível de coração. Agora, logo abaixo, nós temos um exemplo de um aluno. Esse aluno é um aluno que foi criado na roça, lá perto de Jacutinga, Minas Gerais. Então, ele foi criado lá durante a sua vida como criança, depois como jovem. O pai dele não sabia ler, o pai dele não tinha muita grana, mas o pai dele resolveu: meu filho vai ser o primeiro da nossa família de estudar numa faculdade. Eu vou fazer tudo para que ele possa chegar lá e se preparar para uma vida melhor que nossa aqui nessa roça. Então o pai se sacrificou. O filho aprendeu a ler, o filho aprendeu diversas coisas. Então, o dia chegou para ele fazer vestibular, porque o desejo do pai dele era para ele estudar na Unicamp, lá em Campinas. Isso foi o desejo do pai, e o filho tinha o mesmo desejo. Então, o filho, ele se disciplinou, ele havia se treinado para ele poder fazer vestibular. Ele passou. Ele foi aceito lá na Unicamp. Eu morava em Campinas durante 10 anos, esse jovem foi aceito lá na Unicamp. Quando ele chegou lá, o pai dele havia dado para ele certa quantia de dinheiro, porque o pai sabia que mesmo que para estudar na Unicamp é de graça, porque é do governo, mas ele teria despesa de quê? Aluguel. Ele tem que morar em algum lugar lá. Ele teria despesa de quê? Alimentação. Ele teria despesa de quê? Também os livros para ele poder estudar. Então o pai, ele se sacrificou para que ele pudesse estudar lá. O primeiro dia de aula, ou aliás, antes do primeiro dia de aula, ele foi lá em Campinas, ele achou uma casa que tem quartos para diversos alunos que estudam na Unicamp. Então, ele repartiu um quarto com 4 rapazes. E cada um tinha sua cama, cada um tinha sua mesa, cada um podia fazer os estudos naquele quarto. O quarto era grande, 4 camas e com 4 mesinhas. Então, quando ele entrou lá, ele foi bem recebido pelos demais que estavam lá. Então, no dia seguinte, depois que ele arrumou a cama, arrumou tudo, colocou, guardou todas as coisas dele, ele foi para a sala de aula no primeiro dia. No primeiro dia, ele tinha o caderno. No primeiro dia, ele tinha caneta. No primeiro dia, ele tinha seu livro de estudos. Ele ficou no primeiro banco. Ele ficou debaixo da boca do professor. Ele queria aprender. Então, ele ficou bem ali. Ele estava anotando tudo que estava sendo falado pelo professor. Ele estava alegre. Eu estou aprendendo, eu estou escrevendo, eu estou aqui no pé no banco. Eu tenho o privilégio de estar bem na boca do professor. Então, depois da aula, ou seja, no fim da aula, o professor deu uma tarefa para ele, ou aliás para todos. E em vez de ficar triste com tarefa, sabe o que ele pensou? Puxa, que bênção. Privilégio, eu posso fazer uma tarefa. Eu estou na Unicamp, eu estou estudando. O professor me deu uma tarefa, não vejo hora de fazer essa tarefa. Então, ele saiu da sala de aula com caderno, com livro, caneta, com tudo. Ele chegou lá no quarto dele. Ele havia arrumado a sua cama antes, e a mesa dele estava bem colocada, bem no pé da cama dele, e ele se sentou. Abriu o livro, abriu o caderno, pegou a caneta, ele começou. Ele estava alegre. Logo vem 2 rapazes que estão com ele lá no mesmo quarto.
Eles falam, Eduardo, você não queria lanchar conosco antes de estudar? Ele falou, não, eu quero fazer as minhas tarefas primeiro. Rapaz, você não quer lanchar? É hora de lanchar agora, não depois, agora. Não, eu vou ficar estudando. Eduardo, onde a gente vai? Tem meninas lá. Você não quer conhecer uma menina aqui? Então eu vou. Mas eu tenho que voltar logo. Daí ele foi com os dois. Então ele pensou consigo, eu vou lanchar, e eu vou conhecer talvez uma menina lá, logo eu volto para o meu quarto para fazer meus estudos. Mas o que ele fez? Ele foi lá, ele conheceu uma menina. Agora não sai daqui dizendo que eu falei que é mal conhecer uma menina. Eu conheci uma, me casei com ela. Não é mal não, é coisa boa. Mas ele ficou conversando com ela até 23 horas. Ele gostou dela e ela gostou dele. E quando ele voltou para o seu quarto, ele pensou, bem, eu estou cansado, mas eu vou estudar. Eu vou fazer minha tarefa. Logo mais, ele viu na parede uma placa. Apaga a luz 23 horas, não pode ligar mais até amanhã. Então ele não podia estudar. Ele deitou na sua cama e ele não dormiu. Ele passou a noite no branco, rolando para lá, rolando para cá. Ele foi assim. Ele não dormiu. Então, quando ele voltou para a sala de aula, no dia seguinte, ele pegou o caderno dele, ele pegou o livro dele, ele pegou a caneta dele. Em vez de ficar no primeiro banco, ele foi lá no fundo. Quando ele chegou lá no fundo, eu vou mostrar para você o que ele fez lá no fundo. Ele estava sentado no fundo da sala de aula, última cadeira no fundo. E quando ele sentou desse jeito. Sabe por quê? Porque ele não queria que o professor chamasse ele. E ele assinou a folha de chamada, mas ele ficou quase deitado lá. Agora, lembra que o primeiro dia ele estava no primeiro banco, né? Então, ele tinha medo que o professor ia cobrar a tarefa dele. Mas o professor esqueceu. E ele ficou tão contente que o professor esqueceu de me cobrar a tarefa. Então, hoje à noite, eu vou fazer a tarefa. Não fiz ontem, mas hoje eu vou fazer. Quando ele voltou para o quarto, sabe o que aconteceu? Os dois, Eduardo, você gostou, Maria? Gostei. Você não gostaria de conversar com ela de novo? Eu vi que você estava gostando mesmo. Você conversou com ela até 23 horas. Daí ele foi novamente. O que aconteceu? A mesma coisa. Então, isso aconteceu com ele durante algumas semanas. Um dia, o professor falou para todos os alunos, hoje nós vamos ter prova. E ele pensou, prova? Eu não estudei, como eu vou passar a prova? Mas um dos colegas dele, lembra que houve 4 rapazes naquele quarto dele? 4. 2 levaram ele para o lanche. Um ficou fazendo seus estudos. Esse que ficou fazendo seus estudos sabia toda a resposta da prova. Então ele não sentou ali, nem aqui, ele sentou ao lado dele. E sabe o que ele fez? Colou. E o professor pegou ele colando. Houve problema sério. Logo depois, quando ele voltou para o quarto dele, quem que é dono daquela casa tinha um telefone lá para os alunos utilizar. O pai dele saiu da roça, foi para Jacutinga, e ele pagou para fazer uma ligação de Jacutinga para Campinas para conversar com seu filho. Quando ele ligou para Eduardo, a primeira coisa que o pai perguntou, como vão indo as aulas? Você está gostando dos seus estudos? Você está indo bem? Papai, aqui uma maravilha. Eu não tenho problema nenhum, passei a prova. Você percebe que o problema dele ficou pior ainda?
Sabe o que chama isso aí? Espiral descendente. Então, o que acontece? Ele sentiu mal. Ele colou. Ele não passou a prova. Ele tinha que fazer a matéria de novo. E ele mentiu para seu pai. E, além disso, ele não foi bom mordomo do seu tempo nem do seu tesouro. Ou seja, o dinheiro do pai dele. Deu para entender? Então, logo mais, ele procura um conselheiro. Alguém para aconselhar ele, porque ele estava deprimido. Deprimido mesmo. Ele ficou assim. Deprimido. Se afastou de todo mundo. E alguém falou para ele, olha, tem um psicólogo que pode ajudar você. Agora, ele indo para o psicólogo, o que você acha que o psicólogo falou para ele? Cuidado, Eduardo. Você é uma vítima de 2 rapazes. Você é vítima do seu professor que pegou você colando. Porque não foi a sua culpa, foi os 2 rapazes. Porque se não fosse os 2 rapazes, você não estaria lá no lanchonete. E também aquela menina que você acha bonita, ela também aproveitou você, e você é uma vítima. Irmãos, o problema foi no coração dele. Deu para entender isso aí? Então, por que eu contei isso para você? Porque isso que acontece na vida de hoje. As pessoas se acham vítimas de outras pessoas. Enquanto o problema está onde? No nível do coração. Ele podia ter recusado o convite dos 2 rapazes. Ele podia ter estudado e não colar. Ele podia ter falado a verdade para seu pai, mas mentiu. Quem foi culpado? Ele. Não os 2 meninos, nem a menina, nem o professor, nem o pai, mas ele foi culpado. Então, se ele tivesse me procurado, a primeira coisa que eu teria feito com ele é evangelizar. Evangelizar. E depois do evangelismo, se ele aceitar Jesus, eu ia discipular ele. Para que ele possa aprender que o problema dele não é dos outros, nem das suas circunstâncias, nem dos seus sentimentos. O problema seu está no coração, porque você não obedece a Deus. Então, nessa folha, me ensina bastante aqui sobre esse assunto de aconselhamento bíblico. Agora, você percebe tanto tempo que eu gastei já hoje à noite nessa lição, e nós vamos gastar mais tempo ainda. Inclusive, o pastor Antônio tem aviso para nós. Onde ele está? Vem cá, aviso.